casos clínicos, que eu vou estar trabalhando através de casos clínicos, como você conseguir salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade, perda óssea. E eu também penso que salvar dentes é trabalhar fortemente a prevenção. Mas prevenção, eu falo para os meus alunos, é um termo muito abstrato. Você fala em prevenção, ele acaba entendendo que é, como é que você vai explicar prevenção para um jovem que nunca teve uma doença? Se você fala sobre prevenção para alguém que já perdeu uns tantos de dente e o paciente fala assim, eu não quero mais perder nenhum dente, é uma coisa, mas o paciente que ainda não perdeu o dente, ele não entende. E eu vou falar, como é que você vai trabalhar essa ideia de salvar dentes com todos os seus casos, transformando uma limpezinha num programa individualizado de cuidado. Para quem estiver ao vivo aqui, pode colocar a sua dúvida clínica, o seu caso clínico, que eu vou ficar bem feliz em te ajudar. O caso clínico de hoje é esse aqui, onde é um caso cotidiano de todos os dias, e a ideia é exatamente acabar falando sobre esses casos que acabam aparecendo. Então, por exemplo, paciente que tinha tratamento ortodôntico, acabou tirando o aparelho por conta própria, acaba ficando com placa, cálculo e o paciente nem se percebe. A verdade é que os pacientes se acostumam com essa condição. O que a gente vai trabalhar para transformar isso daqui num programa de cuidado? A primeira coisa é que isso faz parte do método e eu demorei tanto para entender isso, é que a gente precisa trabalhar o primeiro ponto, e isso eu organizei dentro de uma metodologia chamada alavanca de ação, e o primeiro ponto se chama acolhimento. É acolhimento e ouvir. Então, por mais que você fique tentado a, olha, vou passar um plano de tratamento, vou explicar o que tem que fazer, ou as mãos se coçam para começar a raspar, você não vai fazer isso. Você vai dizer, olha para o paciente vai olhar para o caso clínico e você vai dizer, deixa eu entender a sua história, conta para mim de onde veio essa situação e escute. Faça uma pergunta muito aberta e esteja pronto para escutar esse paciente. Quando você trabalha essa escuta, você vai ouvir muitas coisas diferentes. Esse é o passo 1 da alavanca de ação. O outro ponto que você vai acabar ouvindo é assim, escuta esse paciente e não é porque você é legal, não é só porque você é humano, mas existe uma técnica de vendas que você vai ouvir exatamente aquilo que o paciente precisa, aquilo que ele deseja, e você vai oferecer exatamente aquilo que deseja. Vamos supor assim, tá? A grande maioria aqui, ou de mulheres, ou de homens. Para mulheres vão falar de roupa e para os homens vão falar de carros, tá? Vamos trabalhar isso para os pacientes também. Quando você, mulher, entra numa loja de roupa, a pessoa pergunta assim, mas você quer uma roupa para que ocasião? Ah, quero uma roupa especial para uma festa de aniversário. E ela vai saber, então você quer uma festa, aí essa festa de aniversário é como? Ela é à noite, ela é de dia, ela vai ser de trajes diferentes, é mais chique ou é mais básico, e com base nisso ela vai escolher aquilo que você quer. E o que nós precisamos fazer dentro dessa consulta é que o paciente ele vem com diferentes desejos. Tem paciente que vem e ele não quer sofrer, o paciente que não quer gastar, o paciente que não quer perder o dente, e a gente acaba falando exatamente para aquilo que ele precisa. Por exemplo, os homens chegam numa loja de carro, você quer o quê? Quero na faixa de tal, quero econômico, quero sedã. Deixa eu ouvir o Ademar. As histórias que colam. Conto uma em cada consulta ou mais de uma dentro da alavanca de ação? Perfeita pergunta. Existe um ponto do método que o ideal é que você tire uma carta na manga por vez. Quando a gente acaba falando muitas coisas numa sessão só, e esse era um erro que eu cometia demais, chega o paciente e você não sabe que dia que o paciente vai voltar de novo. Então, na ânsia de explicar, explica, conta. E daqui a pouco eu comecei a adotar uma coisa que eu também aprendi de uma aluna, que ela falava assim, quando você começa a
perceber pelo olhinho do paciente que acho que ele não está entendendo direito, pergunta para ele assim: agora conta para mim o que é que você entendeu. E o paciente começou a responder assim: que tem que escovar melhor. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, e eu expliquei tanta coisa, e eu contei tantas histórias, e o paciente não consegue entender, não conseguiu entender. Se o paciente entender, ele vai fechar. Se o paciente não entender, ele não vai fechar, ele não vai voltar. Então, o ideal é contar uma história por vez. E se você estiver vendo pelo olhar do paciente que ele está entendendo, você pode explicar outra, mas você vai explicar o suficiente naquela sessão. E o sucesso desta modalidade de tratamento, onde a gente fecha por programa anual, é exatamente porque a gente fecha o ano e você tem a oportunidade de educar esse paciente. E é isso que é transformador. Não tem como fazer odontologia preventiva de qualidade sem que a gente consiga ter tempo clínico para conversar com esse paciente. Um outro ponto, e para quem é meu aluno ou ex-aluno, a gente tem lá nos Melhores Amigos uma estrelinha onde hoje, de ontem para hoje, eu postei várias coisas sobre postagem de conteúdo. A gente se torna educador. E eu quero que você que me acompanha ou é meu aluno consiga ter todas essas orientações para com o paciente. Hoje à noite começa as lives do workshop da Pele Lucrativa Descomplicada. Quem não está inscrito ainda, escreve Black. Quem estiver assistindo gravado no YouTube, vai entrar no link que tiver na descrição. E você que está nessa live aqui, pode escrever Black, tá? Você vai receber todos os avisos. Hoje à noite, às 20h07, a gente vai ter um caso clínico completinho, onde ela vai estar falando, vai estar descrevendo os casos clínicos que deram certo. Então, se você quiser saber da boca de um aluno meu, e nem sempre precisa ser especialista. E, assim, com licença aos especialistas que estão falando, às vezes eles ficam aborrecidos, porque eu ensino periodontia para quem não é especialista, e os especialistas ficam achando que a vida já tá difícil mesmo, e eu tô roubando os pacientes do consultório. Não é nada disso. A minha proposta é simplesmente fazer com que as pessoas não percam dentes. E que isso não seja somente utopia, mas isso esteja conectado com uma realidade de consultório onde a prevenção ou a periodontia, ela valha mais a pena, ela seja mais lucrativa que o procedimento curativo. Odontologia curativa, que vai tanto material, que vai tanto gasto com dental, ela nem sempre vai trazer resultados. Porque o resultado que você vai ter é pagar boleto atrás de boleto, porque você precisa comprar uma caixa desse material. O material odontológico, ele acaba consumindo todo o lucro do seu consultório. Quando você pensa que vai sobrar alguma coisa, tem que fazer compra na dental. Quando você pensa que vai poder fazer... E esta periodontia vai fazer com que esse paciente volte sempre. Aí, a pergunta de hoje, assim, ó, o que você vai fazer? Este caso, por exemplo, desse paciente que chegou com aparelho ortodôntico, antes de você começar e passar o preço e dizer, passo 1 da alavanca de ação, você vai acabar acolhendo, escuta, ouve as necessidades dele, aquilo que eu falei assim, o paciente entrou como se fosse uma loja de roupa e pergunta qual o tipo de roupa que a pessoa quer, ou que tipo de carro você quer. Então, pensando nisso, você precisa saber qual é a vantagem no tratamento odontológico que esse paciente quer. Se esse paciente disser que tem medo de gastar, ou ele está preocupado com o gasto, aqui é um ponto assim chave. Todos nós, dentistas, sabemos que a prevenção custa muito menos do que o tratamento curativo. E erroneamente, tem gente que pensa que procedimentos de altíssima complexidade, como cirurgias, enxertos, reabilitações grandes, é que vão trazer dinheiro para o consultório. A verdade é que isso daqui vai trazer faturamento, mas isso daqui vai gerar custo com dental, custo com protético, boleto para pagar componente, estoque de implante, um monte de coisas
que além de você precisar de um financeiro especializado, eu vivi isso, tá? Tive uma prática baseada em implantodontia, eu foquei muito na implantodontia para eu entender que isso daqui gera um 6 por meia dúzia, onde você acaba recebendo de um lado, mas paga boleto, compra componente, acaba perdendo em um monte de coisa, principalmente em horas clínicas. E eu preciso dizer que salvar dentes, ele é muito vantajoso porque você vai colocar esse paciente na manutenção. E vai fazer o tratamento periodontal não cirúrgico em programa anual, onde ele não vai gastar aquilo que ele gastaria, e o que mais vai valorizar o seu procedimento é o conhecimento atualizado que você tem. Os meus alunos que aplicam o método, eles entendem o seguinte, não é o procedimento, porque o procedimento, lá na esquina, abriu uma franquia e a franquia tá cobrando baratinho para fazer uma limpeza. E a única forma de você se diferenciar de todo mundo é conseguir explicar de maneiras que o paciente entenda. Então, quando aparecer um caso desse, você vai trabalhar isso daqui. E aí, existe assim, um ponto da alavanca de ação chamada não mate a fome primeiro. O paciente vai lá, vem aqui fazer uma limpeza. Quanto é que custa a limpeza? Vamos começar a fazer a limpeza. E você vai calma, e você vai esperar, e você vai dizer assim, existe uma maneira de você não ter isso. Ou você vai vender o sonho, o paciente não quer gastar, existe uma maneira de isso daqui não virar, o que vai virar lá na frente? É periimplantite? É periodontite? É perda óssea? É dente móvel? E você vai colocar isso, você vai colocar no papel quanto vai custar. O quanto custaria o procedimento curativo que você está evitando. Este é um ponto importante e é o passo 8 dos 10 passos da alavanca de ação chamado ancoragem. E o paciente precisa entender que se ele deixar estragar, vai ficar mais caro. Quando você conseguir explicar isso, vai fazer sentido. Um outro ponto importante para a gente transformar um caso como esse aqui, num caso de programa individualizado de cuidado, é que se este paciente estiver acompanhado de alguma doença cardiovascular. Agora, vou abrir um parênteses para a doença cardiovascular. Neste momento, eu estou gravando a disciplina 5 da pós-graduação em tratamento periodontal não cirúrgico, onde eu gravo podcasts dos guidelines. Existe um guideline sobre doença cardiovascular e doença periodontal, e isso daqui foi discutido com especialistas de associações médicas de cardiologia e a Federação Europeia de Periodontologia. É profundo e isso daqui está narrado em podcasts, é super atual. Existem evidências científicas mostrando que a inflamação bucal, ela interfere na formação de placas de ateroma ou no entupimento. Agora, é um entupimento de todo lugar. É um entupimento das artérias coronárias, que pode ser um entupimento das artérias do cérebro, que pode levar a um AVC, e para isso não pode ter sangramento. A gente não pode ter uma bacteremia. Um dos mecanismos de inflamação é a translocação de bactérias bucais para com o sistêmico. E um outro ponto que eu quero mostrar aqui para você é que uma das maneiras de conseguir fazer o reequilíbrio microbiano e mostrar para o paciente a diferença é usar o GPS do biofilme. Nós estaremos trabalhando isso daqui intensamente no workshop Perilucrativa Descomplicada. Para participar, escreve Black. Aí, nós trabalharemos esse paciente e a gente vai dizer onde tem sangramento à sondagem, a gente vai ancorar isso como doença, como risco de entupimento de artérias, ou seja, risco de doença cardiovascular, que já tem muita literatura científica a respeito disso. E você vai trabalhar esta pele de todos os dias do paciente que veio para fazer uma limpeza e você transformou esse paciente de limpeza num paciente que compreendeu o quanto ele deixa de gastar lá na frente, que compreendeu o risco de doença cardiovascular, eliminando o sangramento à sondagem e tendo esse paciente em recorrência, com custos baixos. Quem tá aqui, quem tem uma dúvida, aproveita e pergunta. Sempre é mais legal a gente acabar respondendo pergunta do que fazendo uma live sem ninguém interagir. Aproveita e pergunta que tá acabando.
Hoje à noite, às 20 horas e 7 minutos, eu vou estar discutindo uns casos clínicos. E esses casos clínicos, eles ficam certinhos, do começo, meio e fim, o que fez, o que foi feito para a gente conseguir o resultado, que seja de salva-dentes ou de pegar casos da pele de todos os dias, o caso de periodontia que você atendeu, o caso da restauração que você fez, mas se você sondou e identificou um ponto de sangramento à sondagem, ou se você identificou cálculo subgengival, já é um momento de você aproveitar essa ocasião e dizer: eu vou evitar doenças cardiovasculares, eu vou evitar outros problemas maiores, para que você acabe não tendo doenças. Bom, eu vou encerrando aqui e convidando vocês fortemente, hoje à noite, às 20h07. A gente tem a live de casos clínicos. Quem ainda não está inscrito, se inscreve escrevendo Black. E a pele de todos os dias é o caminho mais rápido para você ter prevenção recorrente, onde o paciente volta sempre, onde você coloca fim na instabilidade. Será que vai ter paciente esse mês? Será que não vai ter? Onde você vai ter este paciente retornando e o que vai fazer com que esta sessão valha entre 400 e 800 reais é o conhecimento que você fala. Esse conhecimento não tem preço na Dental, não precisa pagar parcelado. Você vai adquirindo esse conhecimento para estar falando para o paciente. E o mais importante, dentro dessa metodologia, a gente fala de um jeito que o paciente entenda. E quando você fala assim, ele compreende e ele retorna sempre. Eu espero você às 20h07. Durante as próximas 2 semanas vai ter live à noite também.